Olá, meu nome é Maria Tereza, faço licenciatura em Pedagogia pela Faculdade Anhembi Morumbi, estou no 7º semestre e no 4º ano. E hoje a minha conversa vai ser com os alunos do EJA, que é Educação de Jovens e Adultos. Hoje o meu tema, eu vou falar sobre Serra Pelada, fortuna ou pobreza. Mas antes de falar sobre esse tema na aula de História, que é a nossa disciplina, eu vou falar um pouquinho sobre o EJA, ou melhor, a EJA. Muitas pessoas falam o EJA ou a EJA. O EJA seria o ensino de jovens e adultos, a EJA, educação de jovens e adultos. Então, EJA, educação de jovens e adultos. Então, isso significa isso. Essa sigla EJA significa Educação de Jovens e Adultos. Então, vocês me perguntam quando foi que surgiu o EJA ou a EJA. Então, a EJA, gente, o EJA, ele já existe há muito tempo, desde os tempos dos jesuítas, quando eles vieram colonizar o Brasil, já havia uma educação que não tinha esse nome de EJA, mas já existia, mas de uma forma diferente, que eles ensinavam o jovem e o adulto a trabalhar, a lavrar a terra, alguns tipos de ensino. E também na década de 70, também tinha o EJA, mas não era com esse nome, que era o antigo Mobral, né, que se chama também supletivo. E nessa época também de 1970, 1980, até um pouco tempo mais depois, eu posso dizer para vocês também que quando eu fiz magistério, isso há mais de 30 anos, eu fui convidada a ajudar a ter um tempinho com esses alunos, né, de jovens e adultos e idosos. E eu trabalhei um ano com eles, né? Foi um tempo muito agradável que eu passei com aquela turma, que naquela época, na década de 90, era chamada Mobral, tá? Então, o EJA, ou a EJA propriamente dita, hoje em dia, ela foi criada no dia 24 de abril de 2007, tá? Ela foi criada em 2007. Então, qual era a finalidade, qual era o objetivo da EJA? Então, era a universalização, né, da alfabetização de jovens e adultos a partir dos 15 anos de idade. Então, os jovens e os adultos que não tiveram a oportunidade, né, de estudar na idade certa, quer dizer, se isso realmente é certo falar, né, a idade certa, porque qualquer idade, gente, ela é certa para nós estudarmos. Então, essa idade certa aí é o jovem, né, que talvez tiveram que trabalhar muito cedo para ajudar na família, aquele adulto também que os pais de alguma forma proibiram estudar, porque há muito tempos atrás tinha pessoas que não poderiam ir na escola, não tinha condição de ir na escola porque os pais não deixavam ir para a escola. Então não tiveram essa oportunidade de estudar, né, na idade que hoje é considerada ideal, né, que começa já desde do jardim de infância, já com 6 anos a criança já está no 1º ano. Então esses jovens e os adultos hoje que estão frequentando o EJA, eles não tiveram essa mesma
mesma oportunidade que eu tive e que outras pessoas tiveram de estudar. Então, essa educação, esse EJA foi criado justamente com esse objetivo de tirar o jovem, né, que tinha muita vontade de estudar e não sabia, não era alfabetizado. Então, esse objetivo que foi criado, foi criado em 2007, né, oficializado o EJA, para ingressar esses alunos, né, esses jovens e adultos, para ter um estudo melhor, para ser feliz, né, como diz minha mãe, que a pessoa que não tem estudo não pode dizer que é feliz, mas a felicidade não é só isso, né, mas a educação, ela é fundamental e ela é prioridade hoje nos nossos dias. Então, com esse intuito, né, foi criado o EJA, que é para universalização, para acabar, na verdade, com e erradicar o analfabetismo entre jovens e adultos, tá? E a outra pergunta que eu faço, qual a importância do EJA? Qual a importância do EJA para o jovem ou para o adulto? Então eu quero dizer para vocês que, como qualquer um outro curso, tá? O EJA, ele é fundamental para os alunos que vivem à margem da sociedade. O que quer dizer isso, né? Tem muitas pessoas que hoje, no nosso mundo competitivo que temos, muitos jovens, eles ficaram fora do mercado de trabalho pelo fato de não ter uma educação de acordo com o que a sociedade procura, quer dizer, os profissionais, tá? Então hoje, para você ter algum tipo de profissão que talvez ganhe um pouco mais, né, ter um salário mais, ou que seja reconhecido, um trabalho bacana, né? Então tem que ter educação. Então é necessário ter educação. Então a importância da EJA é para tirar todos esses jovens que vivem marginalizados, que estão fora do campo de trabalho, trazendo para dentro das escolas para estudar, para ter uma formação, para que eles possam adquirir conhecimento, né? Para que possa ter um emprego melhor, viver melhor numa sociedade, ter uma formação adequada, né? Porque é muito difícil hoje entrar no mercado de trabalho quando não se tem um tipo de educação boa, né? Um tipo de educação adequada. Então, para que esse jovem, para que esse adulto, né, tenha um emprego, então é fundamental, tá? É fundamental que o EJA existe, né, para ajudar esses jovens que estão aí fora do campo de trabalho para uma melhor formação, para conseguir uma melhor posição na área onde ele deseja atuar. Então essa é a importância da EJA, né, falando um pouquinho sobre isso, tá? E outra pergunta, né, que as pessoas fazem, né? Você jovem, você adulto que talvez esteja fora, né? Talvez não tenha tido a oportunidade de estudar, um esclarecimento também para você que está fora da sala de aula, que você pode me perguntar, mas quais são as vantagens em terminar os estudos através do EJA? Gente, a vantagem é muitas vantagens, né? Primeiro, porque antes, quando você queria fazer qualquer coisa, tudo que você tinha que desembolsar, porque apesar de dizer que a educação ele é um dever do Estado, nem sempre o Estado ele cumpriu com esse objetivo dele, né? Houve muitas discussões, né? Houve muitos trabalhos para que isso pudesse acontecer, para que a educação de uma forma mais adequada poderia acontecer hoje. Então, as vantagens em terminar
a EJA, primeiro, conhecimento. Gente, nunca é demais conhecimento, tá? Por mais que você ache que você tem conhecimento, vai chegar um momento na sua vida que você vai dizer, caramba, eu não sei nada, eu não fiz nada, eu não estudei nada, né? Então sempre vai ter este questionamento, que você sempre vai buscar mais e mais, e você às vezes não vai conseguir aquilo que você almeja. Então, a vantagem, conhecimento, você vai adquirir conhecimento. Quando você está numa sala de aula, quando você tem um projeto juntamente com outras pessoas, você vai ter conhecimento, tá? Outra coisa, economia de dinheiro, você não vai precisar pagar, porque isso é um plano do governo, tá? É obrigação do governo garantir essa educação, o EJA, né, para o jovem e para o adulto, e para o idoso também, por que não, tá? Então, economia de dinheiro, você não vai desembolsar, você não vai tirar do seu bolso para você pagar uma escola. Outra coisa, economia de tempo. Por que essa economia de tempo? Porque você, ao ingressar no EJA, você não vai ter o mesmo tempo que uma criança de 6 anos, quando ela ingressa na escola, ela vai passar da infância até chegar lá o ensino médio, sempre subindo degraus, né? Vai na educação prézinho, educação infantil, aí depois vai para primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, e ele vai crescendo de acordo com a idade. No caso, o EJA, ele tem menor tempo, então essa economia de tempo é porque você pode concluir esse estudo em pouco tempo, né? Em 2, 3 anos você conclui, por exemplo, do primeiro ao quinto ano, você consegue concluir em 2 a 3 anos. 2, 3 anos você estudando. Então, economia de tempo, você vai ter a sua certificação, o seu certificado de que você concluiu todo esse ensino em pouco tempo, tá? Qual a outra vantagem de se fazer o EJA? Maior prestígio social. Gente, é muito difícil quando você está num grupo, no meio de uma sociedade, onde você não consegue se expressar de uma forma correta, de uma forma assim que você gostaria de falar alguma coisa, mas talvez você tenha vergonha de se expressar porque você tem medo de falar errado, né? Não quer dizer que que está numa faculdade ou que esteja num grau, no ensino médio, não fale errado. É claro que fale, às vezes até numa gíria, numa roda de conversa, a gente acaba falando coisas erradas. Mas esse prestígio, esse maior prestígio social, que você vai ter alegria, você vai poder falar, eu estou estudando, eu estou aprendendo, você fica motivado, você fica alegre. Então isso é uma vantagem de você fazer o EJA, tá? Outra vantagem, maior possibilidade de conseguir um emprego, como eu disse antes, né? No mundo competitivo que nós estamos, é difícil você conseguir um emprego se você não tiver, um ensino que você consiga ler bem, que você consiga interpretar bem, que você consiga se destacar no meio de outras pessoas e assim por diante, né? Então tem outras vantagens que eu não destaquei algumas vantagens, tá? Que é fazer o EJA. Mas também tem as vantagens e também tem os desafios. Na nossa vida, tudo nós temos vantagens e também nós temos os desafios. Quais os desafios também de se fazer o EJA? Os desafios, eu anotei alguns desafios aqui. Muitos, né? Diversidade cultural, porque você vai entrar numa sala, gente, de aula, que vai ter pessoas de classe diferente, de cultura diferente, de crença diferente, forma de pensar diferente. Não vai ter aquelas pessoas como no ensino infantil, de crianças da mesma idade, tá? A diferença de idade é tremenda.
Eu me lembro que quando eu ensinei no Mobral, tá? Eu tinha mais ou menos 18 anos. Eu me lembro que eu tinha alunos de 16 anos e também eu tinha uma senhora que eu me lembro que ela tinha quase 60, 70 anos de idade, tá? E ela tava lá, assim, com aquele afinco de aprender e é interessante, gente, que por mais que tenha essa diferença de idade, os mais jovens, eles respeitavam os mais idosos. É incrível isso, né? Pelo menos na sala que eu atuei, né, como professora do Mobral, que hoje é o EJA, tinha um certo respeito por as pessoas que eram mais idosa do que o outro, tá? Então esses desafios vai ter, tá? Você vai ter esses desafios de você estudar numa sala mista, tá? Uma sala de alunos de 16 anos, com 30 anos, com 40 anos, com 50 anos e assim por diante, tá? A superação do analfabetismo digital. O que seria isso, esses desafios? Hoje, tudo hoje, na nossa vida, hoje a tecnologia, ela tá avançada, tá? Ela tá avançada. E às vezes nós não conseguimos acompanhar a agilidade, a facilidade do que se tem de mexer, por exemplo, no celular, no computador, no notebook, né? Então, essas diferenças aí, essa superação digital, é difícil para o adulto assimilar entre uma coisa e outra. Agora, quando começou a pandemia, né? Há 3 anos, nós estamos já no 3º ano de pandemia, vamos dizer, que nós alunos de pedagogia, alunos de letras, nós tivemos diversas dificuldades em utilizar os nossos smartphones, os nossos computadores de forma totalmente EAD, né? De educação à distância. E foi difícil para nós administrar isso no nosso curso, nossos cursos, por não podermos ir à faculdade. Então, eu posso dizer para vocês que isso também mais um desafio que você vai ter que enfrentar no EJA, tá? Essa superação, né, da tecnologia, tá? Digital. Então, você vai ter dificuldades também. Outro desafio que também você pode enfrentar, ou você vai ter que enfrentar se você realmente quiser vencer na vida, tá? O cansaço físico. Gente, eu acredito que não seja nada fácil você acordar pela manhã, de madrugada. No caso, eu faço isso também, mas não preciso agora enfrentar uma sala de aula à noite, tá? Então, o cansaço físico também é um outro desafio que o aluno do EJA ele vai ter que enfrentar, tá? Trabalho o dia inteiro, vai chegar cansado, vai receber assim, tipo, alguma chamada do chefe durante o dia, aí chega à noite, ter que enfrentar a sala de aula, às vezes barulhos, né? Porque como eu EJA é uma sala mista, né? Tem muitos jovens que não têm a mesma, vamos dizer, que não tem o mesmo... Vamos dizer que o jovem, ele está com a cabeça mais aberta, então ele quer conversar, às vezes ele é mais atirado, né? Vamos dizer isso, né? E às vezes o adulto, né? Uma pessoa adulta, assim, no caso como eu, que já sou adulta, né? E estou fazendo faculdade, viu, gente, com 55 anos de idade, e eu não me envergonho disso. Então, esses desafios que vocês do EJA estão tendo, ou vão ter futuramente entrando numa sala de aula, o cansaço físico, isso aí
vocês vão tirar de letra. Por quê? Porque vocês têm um objetivo, vocês têm um foco, vocês têm algo muito mais além do que o cansaço físico. Então isso aí vocês vão enfrentar e com certeza vocês vão conseguir, porque vocês têm um objetivo para vencer. E qual seria esse objetivo? Um bom emprego, um bom lugar para trabalhar, uma ascensão, né, no seu trabalho, um cargo melhor. Então você pensando no que você vai ter no futuro, hoje você vai falar, eu vou enfrentar isso porque eu sei que lá na frente o meu futuro vai estar garantido, né? Então esses seriam o desafio e entre outros desafios que você, aluno do EJA, você vai enfrentar no seu dia a dia, tá? Outra coisinha explicando ainda sobre o EJA. Como se divide o EJA? Então, o EJA ele tem duas fases, mais uma, né? Que seria o ensino médio. Então, a primeira fase do EJA, ele corresponde do primeiro ao quinto ano do ensino regular, né? Das séries iniciais do ensino fundamental. Então, os alunos, da mesma forma que fosse aquelas crianças, né, que entram na escola para alfabetização, tá? E vai graduando até chegar ao ensino médio, da mesma forma é o EJA, só que no EJA você vai ter uma linguagem diferente, ninguém vai lá brincar de rodinha, vai fazer um monte de letrinhas, de algumas coisinhas assim para vocês, tá? Então vocês vão fazer o EJA em uma linguagem diferente, porém da mesma forma que é o ensino na idade considerada certa, né? Que é da idade dos 6 anos até os 16 anos aí, os alunos na área, vamos dizer, no ensino regular, tá? Então essa fase 1 corresponde primeiro ao quinto ano. A fase 2 do EJA, ela corresponde o sexto ao nono ano, finais do ensino fundamental, tá? Do sexto ao nono ano. Então, tudo isso aí que você vai fazer em menos tempo, tá? Em menos tempo. E depois vem a outra fase do EJA, que é o ensino médio, que vai ao primeiro ao terceiro ano, né? Que corresponde ao segundo grau antigo. Então, gente, isso aí é alguma coisa, tem muito mais coisas que se fala do EJA, né? O que é o EJA, mas foi alguma coisa básica que eu trouxe para vocês para mostrar que vale muito a pena você fazer o EJA. Você que ainda não é aluno do EJA, você ainda que não fez o EJA, vale a pena você entrar numa escola e fazer sua matrícula, ver as escolas onde funciona o EJA, para que você possa prosseguir, ou melhor, possa ingressar, né, numa sala de aula quando você não teve oportunidade de fazer quando você era menor, tá? Quando você era ainda criança, certo? Então agora, gente, eu vou entrar no nosso assunto propriamente dito, tá? A disciplina de história que eu escolhi, tá? Disciplina de história, falando sobre a Serra Pelada, tá? Caiu um pouquinho aqui as minhas letras, tá? Vou arrumar um pouquinho aqui para vocês poderem observar um pouquinho. De vez em quando o meu gatinho vem aqui e faz umas brincadeirinhas. Então aqui eu vou falar sobre Serra Pelada, tá? A Serra Pelada, fortuna ou pobreza, tá? Então esse é o tema da aula. Aí você pode me perguntar, não estou entendendo, por que você quis fazer esse tema? Por que você quer dar essa aula? O que isso tem a ver com a nossa vida do EJA? Gente, tem tudo a ver. Porque
o jovem e o adulto, ele está buscando o quê? Está buscando crescimento profissional. Está buscando alguma coisa na vida para um futuro melhor, tá? Talvez não seja nenhuma fortuna e talvez não seja a pobreza que você esteja buscando, mas isso vai depender de você. Você ter fortuna e você ter pobreza, isso vai depender da onde você quer chegar ou onde você quer chegar, tá? Então, a minha aula, eu quero deixar para vocês, a minha aula de história vai ser uma aula diferente. Eu vou fazer uma aula tipo expositiva, porém de perguntas e respostas, porque eu acho que dessa forma você pode entender melhor aquilo que eu quero passar para você, aquilo que o objetivo para você, tá? Aquilo que eu quero de melhor para você, aluno do EJA, tá? Então, primeiro, uma perguntinha que eu quero fazer para você, tá? O que você faria, aluno do EJA, se encontrasse uma pepita de ouro com 5 quilos de ouro? Vamos dizer que essa pepita de ouro corresponde a essa caixa que está aqui. Essa caixa aqui. Essa caixa que você encontrasse, essa caixa cheia de ouro, que tivesse 5 quilos de ouro. Dizendo para vocês que eu pesquisando sobre 1 grama de ouro está hoje equivalendo a R$291 ou a R$298. Então você depois aí na sua casinha, você vai fazer a conta, quanto seria R$291, tá? Vezes 2.000 quilos, tá? Então vocês vão colocar 2.000, 2 quilos, né? Eu falei 5 quilos, então vocês vão fazer a conta de quanto é 1 grama, tá? Preste bem atenção. Faça a conta aí, a minha aula é de história, mas vocês também podem fazer conta aí na casa de vocês. 1 grama com o valor de R$291 a R$298, vocês multiplicam, tá? Por 5 quilos. E aí vocês vão ter a resposta na casa de vocês, para vocês verem o quanto tá? E o quanto poderia mudar a sua vida. Você poderia ficar bamburrado. O que seria essa expressão bamburrado? Na Serra Pelada, lá no garimpo da Serra Pelada, a expressão bamburrar significa, né, porque lá no Pará, significa enriquecer, ter uma fortuna. Então, bamburrar, eita, que fulano de tal bamburrou. Quero dizer com isso que aquele fulano, ele enriqueceu, ele ficou rico, ficou milionário, tá? Então, bamburrar, nessa expressão, significa ficar rico, enriquecer, tá? Outra pergunta para vocês. Você carregaria um saco de terra com lama subindo uma escada com 40 metros de profundidade? Você carregaria um saco de terra com lama subindo uma escada com 40 metros de profundidade? Depois nós vamos estar discorrendo sobre isso, tá? Em busca da riqueza, você abandonaria a sua família? Deixaria a sua família de lado em busca da riqueza, em busca da fortuna, em busca de algo maravilhoso? Você abandonaria a sua família? A outra pergunta: deixaria sua vida, deixaria seu trabalho em busca da incerteza? Por que essas perguntas, gente? Porque muitas pessoas, tá? Diversas pessoas, milhares de pessoas na década de 80, elas deixaram muitas coisas para trás em busca da fortuna, tá? Em busca da fortuna. Então, por isso que eu fiz essas perguntinhas para nós começarmos a nossa aula, tá? Então, primeiro,
O que é o garimpo, tá? O garimpo é um lugar onde se encontra metais, cobre, prata, ouro e diversas outras coisas que se encontram no garimpo, tá? Então é isso aí. O que é um garimpo? Um lugar onde você vai em busca de bens preciosos, de algo precioso, de joias, de riqueza, de ouro, de prata, de óleo, de gasolina, tudo se encontra bem no fundo da terra, né? É o nosso bem mais precioso que nós temos aqui, é a terra. Por incrível que pareça, está na natureza, tá? Então essa extração desses metais, ele pode ocorrer de forma manual. O que seria uma forma manual? Só um minutinho, gente. Essa forma manual seria com cavadeiras, com enxadas, com enxadões que os garimpeiros levavam para esses lugares para cavar manualmente, né, com suas mãos, cavando, enfrentando o sol, enfrentando chuva, muito calor, porque o Pará, gente, ó, vocês estão vendo que eu estou gravando essa aula hoje de casaquinho, de bota, de meia, porque está muito frio aqui hoje em São Paulo, né? Agora, o Pará, por exemplo, agora no mês de junho, julho, é calor, é muito calor, lá é verão, tá? Então eu morei durante 20 anos no Pará. E lá no Pará, na década de 80, o garimpo da Serra Pelada, ele foi descoberto. Então, milhares de pessoas do Nordeste, do Sudeste, até fora mesmo do país, foram para lá em busca de riqueza, de buscar alguma coisa, de crescer na vida e ter uma vida melhor. Então, esses metais, esses ouros lá da Serra Pelada ou qualquer outro garimpo que seja, ele é encontrado de forma bem difícil. Não é fácil você encontrar um ouro. Eu vou lá pro garimpo porque lá tem ouro assim por cima da terra. Isso não é verdade. Não era por cima da terra porque não era assim, estava nascendo igual se planta alface ou se planta batata, alguma coisa assim superficial na terra. Não era bem assim, tá? Então eles cavavam aqui, eu coloquei algumas, se a minha pessoa que estiver gravando aí puder focalizar mais aqui, eles iam muito além, gente. Aqui eu fiz peguei alguns recortes aqui, de papel aqui para mostrar para vocês que era fundo. Eles cavavam fundo, tá? Para conseguir esse ouro, tá? E a forma que eles encontravam de trazer esse ouro para fora da terra era com sacos. Por isso que eu fiz a pergunta para vocês. Vocês carregariam um saco de terra cheio de lama, subindo uma escada com mais ou menos 40 metros de profundidade, que era muito mais profundo, viu, gente? Essa escada aqui, eu coloquei algumas aqui tem escada aqui, ó. Ele subia com esse saco de terra cheio de lama até a superfície da terra, para depois lavar toda essa terra, tá? Para lavar toda essa terra, para dentro dessa terra, com essa lama, eles encontrassem que fosse alguma migalhas de ouro, tá? Para eles comercializar, para eles vender, para ter o dinheiro, né? Para ter a fortuna deles, né? Ou a pobreza. Então, esse saco de lama, eles caminhavam em cima dessa escada, que era uma escada super perigosa, tá? Eu lembro que eu era novinha nessa época, tá? E meu irmão, ele chegou a trabalhar na Serra Pelada, tá? E ele falou pra mim, pra nós lá em casa, que essa escada, ela tinha o nome de Adeus Mamãe. Por quê? Porque, de repente, se você tivesse em alguma altura, que você estivesse carregando aquele saco nos ombros, e se de repente você se desequilibrasse
e caísse de uma certa altura, adeus mamãe, adeus mamãe, né? Então essa expressão que os garimpeiros usavam para essa escada, tá? Essa escada que eu coloquei aqui, era chamada adeus mamãe, porque se ele caísse, adeus mamãe, a mamãe nunca mais ia vê-lo, tá? Ou nunca mais ia vê-los, tá? Então, gente, eu fiz essa pergunta para vocês. Você carregaria um saco de terra cheio de lama numa profundidade de 40 metros, tá? 40 metros é uma coisa bem superficial para eu ser muito boazinha com vocês para falar, porque era bem mais, né? A profundidade era bem mais profundo, né? Mas 40 metros, eu morro de medo de altura, né, gente? Então, eu já coloquei 40 metros, já lembrando o medo que eu tenho de altura. Então, eles realizavam tudo isso, gente, cavando, né? Deveria ter umas escavadeiras lá manuais que eles usavam para cavar, para chegar até o ouro. E também a outra forma de se utilizar para tirar esses metais da terra também, tem também a mineradoras, né? Que é realizada através disso, industrial, né? E vai lá as máquinas industriais, né? Que vão escavando, né? Com mais facilidade, tirar aquela terra toda com lama, jogava dentro de um certo coxo, que eu não sei exatamente a expressão que se dava para jogar, e escorria aquilo lá jogado com mercúrio, que é um mercúrio que ele é prejudicial à saúde dos animais, do homem, que era para limpeza, para tirar a impureza do ouro, né, que era utilizado. Então, os garimpeiros, né, então, o garimpo ele era realizado por mineradoras e também por garimpeiros, tá? Aí, outra pergunta, tá? Outra pergunta com a devida resposta. Por que se deu o nome de Serra Pelada? Né? Por que se deu o nome de Serra Pelada? Então, diz que de próxima à Serra Pelada, tinha uma fazenda, né? Eu anotei aqui para eu não me esquecer, chamada Três Barras, né? Era um morro, essa serra ficava aos pés de um morro, perto de uma fazenda chamada Três Barras, tá? E ela não tinha árvores, né? Não tinha árvores nesse lugar. Era tipo um deserto, né? Não tinha vegetação, tá? Então era um desertão bem grande e ali os garimpeiros souberam, né? Que tinha esse garimpo e eles vieram de vários lugares e invadiram aquela propriedade que, pelo que eu fiquei sabendo, ela fazia parte da Vale do Rio Doce, tá? Então eles foram para lá, né? Milhares de garimpeiros iam para lá, tá? E essa serra deu o nome de Serra Pelada, então eles colocaram o nome Serra Pelada porque não tinha árvores, né? Então era tipo um deserto, né? Aquele lugar ali. E esse lugar, gente, da Serra Pelada, ele foi um lugar assim bem triste, tá? Bem triste, bem violento, pelo fato das pessoas, hoje em dia, não se mata tantas pessoas, se matam muitas pessoas em nome da fortuna, para pessoas querer dinheiro fácil, tem várias outras formas hoje que temos, né, das pessoas querer dinheiro fácil, que não é a forma correta. A forma correta de você ter dinheiro é você estudar e você trabalhar. Essa é a forma correta de se ter dinheiro. Só que muitas pessoas ali, objetivando a avareza ou querendo passar a perna em outra pessoa, eles matavam muitos. Houve muitas mortes ali para roubar dos garimpeiros aquilo que eles às vezes ganhavam numa noite, né? Juntavam aquelas pedrinhas ali e eles eram assaltados e às vezes mortos, né? Por pessoas que invadiam ali o garimpo para roubar ali os garimpeiros, tá? Então muitas pessoas
foram para lá, eu perguntei, você deixaria a sua família, abandonaria a sua família em nome da fortuna? Muita gente fizeram isso, viu, gente? Muitas pessoas que foram para lá, eles deixaram seus estados, deixaram suas cidades, seus familiares, né? E ficaram até ricas, né? Adquiriram fortunas, muitas fortunas, né? Porém, a maioria, muitas pessoas que se deslocaram para a Serra Pelada, tá? Elas ficaram mais pobres do que eram antes, tá? Porque quando você tem um desejo ardente de conseguir alguma coisa, seja ela da forma que for, você acaba perdendo foco. Você acaba perdendo foco e o que acontece? Você perde a sua autoestima cai e você fala o seguinte, eu não volto mais para onde eu morava. Envergonhado você fica porque você vendeu tudo. Você vendeu sua propriedade, você vendeu talvez um sítio, uma fazendinha que você tinha em nome da fortuna, para você ficar rico, para você ficar conhecido, para você ter poder, para você poder mostrar para aquelas pessoas que você saiu para vencer. E quando aquilo não acontece, o que você faz? Não vou voltar. Então, com isso, muitas famílias perderam, né, os seus entes queridos, né? Não só pela morte, porque muitos deles foram e não voltaram porque morreram soterrados, né? Muitas pessoas não voltaram porque ficaram com vergonha, porque não ganharam nada e o que tinha perderam tudo e não quiseram regressar às suas casas, tá? Então ficaram mais pobres ainda pela ganância, pela vontade de vencer, pela vontade de ficar rico a qualquer preço, tá? Então isso levaram muitas pessoas ao desespero, tá? Por ter vendido terras, por ter vendido seus bens, tá? Para investir ali naquele garimpo de Serra Pelada, certo? Aí vocês me perguntam, o que é uma pepita? O que é uma pepita? Pepita, gente, ela é uma pedra. É uma pedra que ela pode ter vários tamanhos, tá? Eu trouxe uma pedrinha aqui, ela não é ouro, tá? É uma pedrinha. O meu ajudante aqui pode focar nessa pedrinha, por favor, tá? Então, essa pedrinha aqui, gente, eu trouxe só para mostrar para vocês que ela é tipo uma montanha, né? Assim, meia parecendo uma rocha, meia assim, um pouco assim, desajustada. Então a pepita, ela tem vários modelos, tá? Ela tem vários modelos a pepita. A pepita pode ser pequena, pode ser grande. Então uma pepita significa pedrinhas de ouro. Ou pode ser chamada também de palheta, tá? Um pedaço de ouro puro, nativo, encontrado na natureza, tá? Então, na natureza, você pode encontrar várias coisas, tá? Eu peguei isso aqui só para mostrar para vocês o formato mais ou menos de uma pepita. Ela tem vários formatos, mas um dos formatos da pepita é mais ou menos parecido com isso aqui, porque o meu irmão, ele mostrou pra gente que seria uma pepita, né? Muita gente ganharam várias pepitas ametistas também se encontraram lá, que ela é uma pedra lilás, né? Muito bonita, tá? Muito bonita, não tem o mesmo valor de uma prata, de um ouro, mas tem um certo valor. Então essa pepita, gente, ela varia de tamanho, né? Ela varia de tamanho. Então a maior pepita que foi encontrada lá no garimpo da Serra Pelada, ela chamava Pepita Canaã, tá? Ela tinha cerca de 60 quilos e 8 gramas de ouro, tá? Conhecida como Canaã. Ela foi encontrada em 1983, tá? Eu acredito que muitos de vocês nem tinham nascido ainda, tá? Nem tinha nascido ainda.
E talvez alguns de vocês já na fase adulta, pode ser que já tenha nascido, está na sala de aula, né? Vai entender o que eu estou falando para vocês agora, tá? Então essa pepita foi encontrada em 1983 no garimpo de Malvina, também, tá? Na Serra Pelada. Na Serra Pelada, tá? Eu já falei da escada Deus Mamãe, né? Que os garimpeiros ali subiam subiam e descia carregando aqueles sacos pesados de lama para procurar os seus ouros, né? Os seus objetivos, né? A sua esperança, o seu futuro, né? Estava tudo baseada ali na Serra Pelada, tá? Então, gente, a Serra Pelada, ela foi o maior garimpo, tá? O maior garimpo da história a céu aberto. A céu aberto, porque, como eu disse para vocês, ela era um deserto, né? Tanto que era chamada Serra Pelada. Então, ali, como eu disse para vocês, muitas pessoas foram para lá, principalmente pessoas do Nordeste, deixaram as suas casas, as suas terras e foram lá para o sudeste do Pará, né, que é a Serra Pelada. Ela fica mais ou menos 100 quilômetros de Marabá. Eu morava em Jacundá, que fica mais ou menos 188 quilômetros de Marabá. Então, colocando 188 quilômetros mais 100 quilômetros, daria mais ou menos 350 quilômetros da minha cidade até a Serra Pelada. Então, eu quero dizer para vocês que eu conheci algumas pessoas, além do meu irmão que trabalhou lá na Serra Pelada, nessa década aí de 1980, 1986, né? Foi para lá também, jovem, muito jovem, tá? E graças a Deus ele chegou com vida, né? Não enriqueceu, tá? Então o que eu quero dizer para vocês é que muitas pessoas tiveram sonhos frustrados porque foram com objetivo. Talvez se tivesse lá no seu trabalho, né? Não tivesse deixado o seu trabalho, o seu emprego, o seu estudo. Teve gente que deixaram a escola, deixaram a sua vida para ir em busca da fortuna. E isso não aconteceu. Muitos voltaram. O meu irmão, na época, ele era solteiro, né? Então ele foi, né? Só tinha a mamãe, né? Só tinha a minha mãe, que era para chorar e orar e rezar por ele todas as noites, com medo do futuro que ele tivesse, né? Dos demais companheiros que perderam a vida, né? Perderam as suas vidas ali em busca da fortuna. E perderam suas vidas, não trouxeram nada, não ganharam nada, durante anos não visitaram os seus pais, não visitaram a sua esposa, os seus filhos, porque estava sempre buscando mais para lá, tá? Então, essa descoberta desse garimpo foi em mais ou menos 1980, tá? Onde houve caravanas para lá em busca da riqueza e bens que para muitos não foram bem administrados. Por quê? Gente, é o seguinte, tinha muitas pessoas que ganharam muito ouro lá, né? E fizeram cordões bonitos de ouro, com cada pepita grande de ouro, colocava dentes de ouro na boca para mostrar para as pessoas que eles estiveram na Serra Pelada, tá? E com isso, né, eles esbanjaram a parte da riqueza que eles tinham com aventuras. Então, assim, bens mal administrados. Então, eles ganharam fortunas, tá? Ganharam muito ouro. Tiveram pessoas lá na minha cidade, né, que compraram, assim, tipo quarteirões de casas, né? E por incrível que pareça, gente, em pouco tempo, aquelas pessoas que tiveram aqueles bens lá, na minha rua mesmo, tinha várias pessoas
que compraram várias casas, eles perderam tudo. Por quê? Porque depois, de vez em quando, eles vendiam a casa e voltavam de novo para o garimpo. Para quê? Em busca de ganhar mais dinheiro, né? E muitos homens solteiros e até mesmo casados, né? Eles foram para lá e perderam muito dinheiro com mulheres, né? Mulheres, cervejas, a vida, né? A vida de jovem, né? Sabe como é que é a vida de jovem? Tiveram pessoas, mulheres, tá? Que se passaram até por homens em busca da riqueza, tá? Então isso, gente, é verdade, muitos dos projetos de vida deles ficaram para trás, tá? E vou dizer para vocês que a região da Serra Pelada, hoje, ela foi paralisada em 1992, onde houve uma intervenção, né? Porque muitas pessoas estavam perdendo a vida e aquela cratera cada vez ia se abrindo e tornou uma cratera muito grande, muito aberta hoje em dia, tá? E ficou poluída, tá? Ficou muito poluída com aquilo, certo? E aí com isso morreram muito peixes e foram muito desespero para muitas pessoas. E para ir para o final da nossa aula, tá? Então aqui eu coloquei aqui alguma coisa aqui, como funcionava o garimpo da Serra Pelada, que fala que cada mineradora recebia uma área de 2 metros quadrados para escavar e ganhava poucos, né? Poucos centavos por cada saco que carregava no ombro, tá? Então, para finalizar, gente, nossa aula hoje, eu quero deixar aqui um projeto para vocês, tá? Projeto de vida, tá? Uma pergunta para vocês, tá? Qual o seu plano para quando terminar o EJA? Você pensa em fazer uma faculdade depois que você concluir a EJA? Outra coisa, quer algumas perguntinhas, uns trabalhos, projeto para vocês realizarem na casa de vocês, tá? Tipo um projeto de vida para vocês. Qual tipo de curso você escolheria para a garantia de uma boa profissão? Pensa nisso. Por que é importante realizar um projeto de vida? Por que você, jovem, tem que realizar um projeto de vida? Outra coisa, quais fases da vida é necessário para se fazer um projeto? Em que fase? Será que na adolescência? Será que quando eu tiver 18 anos? Será que quando eu tiver 30? Será que quando eu tiver 50? Quando que eu devo começar um projeto de vida? Eu digo para vocês? Não vou dizer para vocês, vocês vão pensar aí qual a idade certa para se fazer um projeto de vida. A outra pergunta que eu vou falar para vocês, talvez a última, tá? Escolheria uma profissão visando apenas o benefício que traria para você? Quer dizer, você escolheria uma profissão visando apenas fortuna? É uma pergunta para você, tá? Agora a última pergunta. Eu falei que era a última, mas a última pergunta é essa, tá? Que tipo de atividade você desenvolveria para montar um negócio e gerar emprego? Que tipo, né? Vamos montar aqui, meus colegas do EJA, nós vamos terminar aqui o EJA, vamos montar um projeto de vida, vamos aqui montar uma atividade, né? Para nós desenvolver um projeto de vida que traga emprego, né? Gera emprego, olha que joia! Para outras pessoas, para os nossos colegas aqui, para arrumar emprego para o bairro de Cotia, tá? Cotia, cidade onde eu moro. Então, vamos fazer um projeto de vida desse jeito? O que
que atividade você desenvolveria? Então, gente, essa é essa última pergunta que eu estou fazendo para vocês, tá? Para vocês montar esse projeto de vida. E para finalizar a minha aula de hoje, falando sobre Serra Pelada, fortuna ou pobreza, eu vou deixar para vocês, criada por mim, Maria Tereza Porto, Serra Pelada, fortuna ou pobreza? É essa poesia que eu criei no dia 25 de maio de 2022 para vocês, tá? Então presta bastante atenção nessa poesia que eu criei exatamente para vocês, tá? Nesse dia, para finalizar a minha aula de história, falando sobre Serra Pelada. Então vamos lá. Serra Pelada, a montanha desafiadora. Muitos foram para lá tentar uma sorte boa, deixando pais, filhos e mulheres. Todos queriam mudança a qualquer preço que fosse. No entanto, muitos perderam as suas vidas e de lá nada trouxe. Serra Pelada, fortuna ou pobreza? Um desafio difícil para quem desejava alcançar status, poder, esperança. Muitos até alcançaram, mas perderam suas famílias em nome da ganância. Alunos do EJA, um desafio hoje eu quero a você fazer. Estude, lute, tenha foco, elabore um projeto de vida que lhe traga satisfação. Não trabalhe apenas pelo dinheiro, mas ame a sua profissão. Assim terás êxito em tudo que fizeres e a recompensa será sempre, sempre, sempre a sua paixão. Muito obrigada, que vocês realmente tenham foco, pense no projeto de vida que vocês poderão desenvolver, porque a caminhada, a jornada, ela é grande, mas com certeza vocês terão a recompensa se vocês focar, olhar para frente. Assemelha aqui um pouquinho na professora de vocês, que está falando para vocês. Com 55 anos de idade, eu estou terminando a minha faculdade. Olha, até rimou. Então, gente, um abraço para vocês, tá? Tenha foco, que Deus ilumine o caminho de vocês. Tenha muita saúde, tá? Que Deus abençoe ricamente o projeto de vida de vocês e que na caminhada de vocês, por mais desafios que vocês venham a encontrar, por mais dificuldades que vocês venham a encontrar, não desista, mas prossiga, que vocês serão vencedores. Obrigada, tchau.